Capítulo 1. O peso do silêncio. A BR-153 esticava na minha frente como uma cicatriz cinza cortando o cerrado. 6 da manhã e o sol já começava a pesar, aquele calor seco do interior de Goiás que gruda na pele junto com a poeira. Meu Scania vermelho ronronava firme, fiel como sempre, levando 15 toneladas de mercadoria rumo ao Tocantins. Mais uma viagem. Mais um destino que não significava nada além de dinheiro no bolso e quilômetros na alma. Lucas Alencar, 32 anos, caminhoneiro, solteiro. Esse último detalhe costumava vir acompanhado de olhares de pena quando eu falava com alguém. E família, Lucas? Namorada? Eu sorria amarelo, desviava o assunto. A verdade é que família eu tinha. Mãe lá em Anápolis, irmã casada com 2 filhos. Mas presença mesmo, aquela coisa de chegar em casa e ter alguém te esperando, isso eu não conhecia fazia tempo. Tempo demais, talvez. A estrada tinha virado minha casa, meu refúgio, minha prisão também, se eu fosse honesto comigo mesmo. Coloquei mais uma música no rádio, sertanejo velho, desses que falam de amor perdido e oportunidades que não voltam. Cantei junto nos primeiros versos, depois deixei a voz morrer. Não tinha graça cantar sozinho. Nunca teve. Parei num posto ali perto de Porangatu. Café preto, pão com manteiga, conversa rápida com o frentista. Ele reclamou do calor. Eu concordei. Paguei, voltei para o caminhão. A rotina era sempre a mesma. Abastecer, comer, seguir. Não tinha espaço para novidade. Não tinha espaço para nada além de dirigir e pensar. E pensar demais nunca foi bom para quem vive sozinho. Saí do posto com o tanque cheio e a cabeça vazia. Mais uns 400 quilômetros até Palmas. Entrega prevista para amanhã de manhã. Dava tempo de sobra. Eu sempre calculava folga no tempo. Nunca tinha pressa de chegar em lugar nenhum. O asfalto ia sumindo debaixo das rodas. Caminhões cruzavam na pista contrária, um ou outro carro de passeio. A paisagem se repetia, capim seco, cerca velha, gado magro à sombra de árvores tortas. O céu amplo, azul demais, vazio demais, bonito de doer. Foi quando eu vi uma figura parada na beira da estrada, encostada num guarda-rail enferrujado, sozinha, segurando alguma coisa. Tirei o pé do acelerador instintivamente. O coração deu uma batida estranha. Aquele tipo de pressentimento que não se explica. Quem fica parado ali, no meio do nada, às 8 da manhã, com o sol já queimando, conforme me aproximava, fui vendo melhor. Era uma mulher, jovem, morena, cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela usava uma camiseta esportiva azul escura, encharcada de suor, shorts preto e um tênis gasto. Ao lado dela, no chão, uma mochila grande, do tipo que jogador de futebol usa. E na mão, uma bola de futebol suja de barro. Ela olhou para o caminhão. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela não acenou. Não pediu carona. Só ficou ali, parada, cansada, com uma expressão que misturava desistência e teimosia. Passei direto. Meu impulso sempre foi esse: seguir em frente, não se meter. A estrada ensina isso, mas algo no peito apertou. Olhei pelo retrovisor. Ela continuava lá, imóvel, pequena contra a imensidão da BR. Soltei um palavrão baixinho. Pisei no freio. O Scania gemeu ao reduzir. Encostei no acostamento uns 100 metros à frente, acionei a seta de alerta. Respirei fundo. Que besteira eu tô fazendo? Era o que minha cabeça dizia, mas meus pés já estavam descendo do caminhão. Caminhei até ela. O calor batia de baixo, subindo do asfalto quente. Minhas botas faziam barulho no cascalho. Ela me viu chegando e endireitou o corpo, numa postura meio defensiva, meio cansada. De perto, era ainda mais nova do que eu imaginava. Uns 20 e poucos no máximo. Rosto bonito, traços fortes, olhos escuros fundos que pareciam carregar peso demais para a idade. Suor escorria pela testa. A bola que ela segurava tinha a costura arrebentada num canto. Ô moça, eu disse, parando a uns 3 metros de distância. Tá tudo bem? Ela me olhou direto. Não com medo, com cautela. Tô viva, respondeu, a voz rouca de sede. Já é alguma coisa.
Pausa. O vento balançou o capim seco. "O que você está fazendo aqui sozinha?" perguntei. Ela deu um sorrisinho amargo. "Ônibus quebrou há umas 2 horas. Motorista disse que ia chamar guincho. Nunca voltou." Ela chutou uma pedrinha no chão. "Resto da galera pegou carona com um carro que passou. Eu fiquei. Por quê?" Ela ergueu a bola como se a resposta estivesse ali. Não coube. Silêncio de novo. Dessa vez, mais pesado. "Para onde você vai?" perguntei. "Gurupi." Ela olhou para a estrada, depois para mim. "Você?" "Palmas. Passo por Gurupi." Os olhos dela brilharam só um pouco, mas logo a desconfiança voltou. "E você ia me dar carona assim de graça?" Dei de ombros. "Não vou cobrar passagem, se é isso que está perguntando." Ela hesitou. Olhou para o caminhão vermelho parado mais à frente, depois para mim de novo. Seu olhar me media, tentava decidir se eu era confiável ou mais um perigo na estrada. "Como eu sei que você não é maluco?" Soltei uma risada curta, sem humor. "Não sabe, mas também não tem muita escolha, né?" Ela mordeu o lábio. Por um momento achei que ia recusar, mas então ela pegou a mochila, jogou nas costas e segurou a bola com força. "Tá bom, mas qualquer coisa estranha, eu pulo fora. Não importa se o caminhão tá a 80 por hora. "Justo", respondi, virando para caminhar de volta. Ela me seguiu em silêncio. Quando chegamos no Scania, abri a porta do carona. Ofereci a mão para ajudar. Ela ignorou e subiu sozinha, com agilidade de atleta. Jogou a mochila e a bola no banco de trás. Sentou, ajeitou o cinto de segurança e ficou olhando pela janela, como se já quisesse esquecer que eu estava ali. Subi do meu lado. Liguei o motor. O ronco familiar encheu a cabine. Ajustei o retrovisor. Respirei fundo. "Como é seu nome?" perguntei, engatando a marcha. Ela demorou para responder. "Bianca." "Lucas", eu disse. "Prazer." Ela não respondeu. E foi assim, em silêncio tenso e cheio de não ditos, que Bianca Torres entrou na minha vida. Eu ainda não sabia, mas aquela carona ia mudar tudo. Fim do capítulo 1. O caminhão segue pela estrada vazia. Dentro da cabine, 2 estranhos. 2 solidões. E entre eles, um silêncio que logo vai se quebrar. Continue e alongue o próximo capítulo 2. Quilômetros de gelo e fogo. Os primeiros 20 quilômetros foram puro desconforto. Bianca ficou grudada na janela, o rosto virado para o cerrado que passava, os braços cruzados numa postura que gritava: "Não me perturbe." Eu mantive os olhos na estrada, as mãos firmes no volante, tentando parecer natural. Mas a tensão dentro da cabine era quase sólida. Podia cortar com faca. O rádio tocava baixinho. Alguém falava sobre previsão do tempo. Depois entrou uma música. Nem prestei atenção. Minha cabeça estava ocupada demais, tentando entender por que eu tinha parado, por que tinha oferecido carona. Não era meu costume. Eu era o cara que passava reto, que não se metia, que aprendeu na marra que solidariedade na estrada pode virar problema. Mas tinha algo naquela moça, algo na forma como ela segurava aquela bola velha, como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido no mundo dela. Balancei a cabeça. Besteira minha. Sentimentalismo de quem passa tempo demais sozinho. "Quer água?" A pergunta saiu da minha boca antes que eu pensasse direito. Bianca virou o rosto devagar. Me olhou de soslaio. "Tenho." "Tá quente. Deve estar com sede." Eu disse que tenho. A rispidez na voz dela era uma parede de tijolos. Mensagem clara. Não quero conversa. Engoli seco. Voltei a prestar atenção na estrada. Mais uns quilômetros de silêncio. O sol subia cada vez mais alto. O calor começava a ficar insuportável, mesmo com as janelas abertas e o vento entrando. Olhei de relance para ela de novo. Suor escorria pelo pescoço, manchava a gola da camiseta. Ela tinha os lábios rachados. A teimosia no rosto estava lá, mas o corpo mostrava o que a boca não admitia. Ela estava no limite. Peguei minha garrafa térmica da lateral, a que eu sempre mantinha com água gelada. Estendi na direção dela sem tirar os olhos da pista. "Toma, a sua deve estar quente que nem chá." Ela olhou para a garrafa. Hesitou.
O orgulho brigando com a necessidade. A necessidade venceu. Pegou a garrafa, desenroscou a tampa, tomou um gole longo, depois outro, e mais um. Vi a garganta dela subindo e descendo. Quando parou, limpou a boca com as costas da mão. Obrigada, disse baixinho, quase inaudível, mas eu ouvi, e algo no meu peito se mexeu. De nada. Ela fechou a garrafa, devolveu. Nossos dedos se tocaram por uma fração de segundo. Ela puxou a mão rápido demais. Voltou a olhar pela janela, mas dessa vez os ombros não estavam tão tensos. Passamos por uma placa. Gurupi, 177 km. O caminhão engolia a estrada com seu ronco constante. Passei por um caminhão de gado, o cheiro forte entrando pelas janelas. Bianca torceu o nariz. Nunca acostuma, né? Comentei, tentando quebrar o gelo. Ela deu um meio sorriso. Meu pai tinha uma chácara. Criava porco. Eu cresci com um cheiro pior que esse. Era a primeira vez que ela falava algo além de respostas curtas. Arrisquei continuar. Sua família é de Gurupi? Era. A voz dela ficou mais dura. Agora sou só eu e minha mãe. Não perguntei mais nada. Reconheci o tom. Era o mesmo que eu usava quando alguém perguntava sobre meu pai. Tinha assuntos que a gente não tocava. Feridas que não cicatrizavam só porque o tempo passava. O silêncio voltou, mas diferente agora. Menos hostil, mais respeitoso. Mais uns quilômetros. Uma carreta passou na pista contrária, buzinando. Respondi com 2 batidas curtas na buzina. Ritual de estrada. Bianca olhou para mim curiosa. Por que você fez isso? Costume. A gente se cumprimenta. É uma forma de dizer, tô vivo, você também, segue firme. Ela mastigou aquilo por um momento. Deve ser solitário, viver na estrada. Dei de ombros. É o que eu conheço. Pausa. E você, jogadora de futebol? Ela olhou para a bola no banco de trás, como se tivesse esquecido que estava ali. Como você sabe? A bola, a mochila, o jeito que você subiu no caminhão. Sorri de canto. E suas pernas têm músculo demais para ser de quem fica sentada o dia todo. Ela soltou uma risada. Curta, mas real. O som encheu a cabine e por um instante parecia que o calor tinha diminuído. Sou jogadora. Ou era. Não sei mais. A amargura voltou. Esperei que ela continuasse, mas não continuou. Não forcei. Se tinha uma coisa que eu sabia, era que ninguém conta suas dores de graça. Tem que deixar o silêncio trabalhar. Tem que dar espaço. E foi o que fiz. Passamos por um povoado minúsculo, 3 casas, uma venda, um cachorro deitado na sombra. Uma mulher varria a calçada. Ela olhou para o caminhão passando. Acenei. Ela acenou de volta. Bianca observou tudo com atenção. Você conhece todo mundo na estrada? Perguntou. Não, mas cumprimentar não custa nada. Ela ficou quieta de novo, pensativa. Olhei de relance e vi que ela tinha fechado os olhos. A respiração ficando mais lenta. O cansaço pesando. Dormir no caminhão de um estranho exigia uma confiança que ela provavelmente não queria admitir que tinha. Mas o corpo não mentia. Diminuí um pouco a música. Dirigi mais suave, evitando solavancos. Não sei por que me importei, mas importei. 20 minutos depois, ela ainda dormia. A cabeça tinha inclinado para o lado, encostada no vidro. O rosto relaxado finalmente, sem a máscara de dureza que ela carregava acordada. Era bonita, não do jeito que a gente vê na televisão. Bonita do jeito real. Traços fortes, pele marcada pelo sol, uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda. Tirei os olhos dela antes que virasse invasão. Foquei na estrada. Mas a presença dela mudava tudo dentro da cabine. Mudava o silêncio. Mudava o vazio. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinho. E isso me assustava mais do que deveria. Ela acordou sobressaltada quando passei por um buraco que não deu para desviar. O corpo todo se retesou, os olhos arregalados, a mão indo instintivamente para a porta, como se fosse pular. Calma, falei baixo. Foi só um buraco. Bianca respirou fundo, a mão no peito. Levou alguns segundos para se localizar. Olhou ao redor, depois para mim. Quanto tempo eu dormi?
Uns 40 minutos. Desculpa, não era pra... Não precisa pedir desculpa. Você estava exausta. Ela esfregou o rosto com as mãos, puxou o elástico do cabelo, refez o rabo de cavalo, olhou pela janela. A paisagem tinha mudado um pouco, mais verde agora, alguns coqueiros ao longe. Onde a gente tá? Passando Alvorada. Mais uns 100 quilômetros para Gurupi. Ela assentiu. Pegou a mochila, remexeu dentro, tirou uma barrinha de cereal amassada, abriu, deu uma mordida, mastigou devagar, olhando para o nada. Você não vai perguntar? Disse de repente. Perguntar o quê? Porque eu estava sozinha na estrada? Porque eu larguei tudo? Dei de ombros. Não é da minha conta. Todo mundo pergunta. Eu não sou todo mundo. Ela me olhou de um jeito diferente agora, curiosa, tentando me decifrar. Você é estranho, Lucas. Escuto isso bastante. Um silêncio. Depois ela continuou comendo. Quando terminou, amassou a embalagem, guardou no bolso. Tava jogando num clube em Goiânia. Começou sem que eu pedisse. Time da 2ª divisão. Nada de grandes salários, mas era meu sonho. Sempre foi. Jogar bola. Ser alguém. Escutei. Só isso. Às vezes, é o que as pessoas precisam. Alguém que escute. O treinador era um babaca, tipo clássico. Machista, gritava o tempo todo, colocava pressão em cima das meninas. Eu aguentei por meses. Mas ontem, a voz dela falhou. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Disse que eu era mediana, que nunca ia chegar em lugar nenhum, que eu devia desistir e arrumar um emprego de verdade. Apertei o volante. Senti a raiva subindo, mesmo sem conhecer a história toda. E você acreditou nele? Ela ficou quieta por um longo tempo. Não sei. A voz saiu pequena. Talvez. Por isso você está voltando para casa. Não tenho mais nada em Goiânia. Contrato acabou. Dinheiro acabou. Esperança. Ela parou, mordeu o lábio. Acabou também. A dor na voz dela era real, palpável. Conheci bem aquela sensação. A de desistir. A de achar que não vale a pena. Você tem 20 e poucos anos, falei, firme. Sua vida está só começando. 21. E no futebol, isso já é quase velha. Besteira. Você não entende. Tem meninas de 16, 17, já jogando em times grandes. Eu desperdicei meu tempo num clube merda, com um treinador merda. E agora você vai para casa, vai se recuperar e vai decidir o que quer de verdade. Olhei para ela rápido, antes de voltar os olhos para a estrada. Não tô dizendo que é fácil. Tô dizendo que desistir porque um babaca te humilhou é dar para ele o poder que ele não merece ter. Bianca ficou em silêncio. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Ela limpou rápido, com raiva. Por que você está sendo legal comigo? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, respondi honesto. Talvez porque eu reconheço alguém que está quase desistindo. Já estive lá. E você desistiu? Quase. Pausa. Mas a estrada não deixou. Ela me olhou confusa. Não expliquei. Não tinha como. Passamos por uma placa. Gurupi, 52 quilômetros. O fim da carona se aproximava. E, estranhamente, eu não queria que terminasse. Foi quando o céu começou a escurecer. De repente. Rápido demais. Olhei pelo retrovisor e vi a nuvem. Enorme, negra, carregada. Vinha de trás, avançando como um monstro. Tempestade, murmurei. Bianca olhou para trás. Viu a nuvem. É grande. É. E vem rápido. Acelerei um pouco. Não adiantava muito. Tempestade no cerrado não dá aviso. Simplesmente desaba. Os primeiros pingos bateram no para-brisa. Depois mais. E então o céu se abriu. A chuva caiu com uma violência que assustava. Em segundos, eu não via mais nada. O para-brisa virou uma cachoeira turva, mesmo com o limpador no máximo. Reduzi a velocidade, acendi os faróis, o pisca-alerta. Caralho! Soltei. Tenso. Bianca segurou no painel. Vai ficar tudo bem? Sim. Só preciso encontrar onde encostar. Mas não tinha onde. A estrada era reta, sem acostamento seguro, sem estrutura. Só eu, o caminhão e a tempestade querendo nos engolir. O vento sacudia a cabine.
Um raio partiu o céu, tão perto que o trovão veio junto, ensurdecedor. Bianca deu um grito curto, levou a mão ao peito. Tá tudo bem, repeti mais para mim do que para ela. Tá tudo bem, mas eu não tinha certeza. A estrada começou a alagar. A água subia rápido, cobrindo o asfalto. Eu avançava devagar, muito devagar, sentindo o caminhão resistir. Mais um raio, depois outro. Lucas, eu sei. O coração batia forte. As mãos suavam no volante. Mais à frente mal conseguia enxergar uma saída. Uma estrada de terra que entrava para o mato. Não era o ideal, mas era o que tinha. Virei. O caminhão entrou na terra que já virava lama. Avancei uns 100 metros até ver uma construção velha, uma espécie de galpão abandonado. Parei embaixo da cobertura parcial. Desliguei o motor. O silêncio dentro da cabine contrastava com o rugido da chuva lá fora. Bianca e eu nos olhamos, os dois respirando pesado, os dois vivos. Isso foi, ela começou, intenso, completei. E pela primeira vez, desde que ela entrou no caminhão, Bianca sorriu. Um sorriso de verdade, nervoso, mas real. E eu sorri de volta. Foi nesse momento, presos naquele galpão velho no meio de uma tempestade, que algo mudou entre nós. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Fim do capítulo 2. A chuva cai forte. Dentro do caminhão, 2 corações batem no mesmo ritmo apressado. O destino acabou de mudar de rota. P. Continue e alongue o próximo. Capítulo 3. Tempestade por dentro e por fora. A chuva não dava trégua. Ficamos ali, parados debaixo daquela cobertura meio caída de um galpão que já tinha visto dias melhores, vendo a água descer do céu como se o mundo estivesse sendo lavado. O barulho era ensurdecedor. Na lataria do caminhão, no teto furado do galpão, na terra que virava um rio de lama. Raios cortavam o céu a cada poucos segundos, iluminando tudo com aquela luz branca e assustadora. Bianca tinha se encolhido no banco, os joelhos dobrados contra o peito, os braços ao redor das pernas. Postura defensiva, os olhos grudados na tempestade lá fora. Ela não falava nada, mas eu via, estava com medo, não aquele medo infantil de trovão, medo real, do tipo que vem quando você percebe o quanto é pequeno, o quanto não controla nada. Eu entendia bem. Já vi tempestade, mas essa tá braba, comentei, tentando soar calmo. A voz saiu meio trêmula. Não sei se ela percebeu. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Perguntou baixinho, sem tirar os olhos da chuva. Até passar. Não tem outro jeito. Seguir agora seria suicídio. Ela assentiu, mas via a mandíbula apertar. Respirava rápido demais. As mãos estavam fechadas com força, os nós dos dedos brancos. Ei, chamei, suave. Você tá bem? Tô, mas não estava. Reconheci os sinais. Já tinha visto antes, em gente presa em situações que não conseguia controlar. Algumas pessoas entram em pânico calado, se fecham, desmoronam por dentro enquanto fingem que está tudo sob controle. Bianca, ela virou o rosto para mim. Os olhos escuros estavam vidrados, molhados, não de chuva, de lágrima segura. Eu não gosto de tempestade, admitiu a voz quebrando. Desde criança. Meu pai, ele morreu num dia de tempestade. Caminhão aquaplanou na estrada, bateu numa árvore. O ar saiu dos meus pulmões como um soco. Bianca, eu sei que é besteira, que não tem nada a ver, mas sempre que chove assim, eu lembro. Lembro da polícia batendo na porta, da minha mãe desabando, de tudo se acabando. Uma lágrima escorreu. Depois outra. Ela limpou com raiva, como se estivesse brava consigo mesma por chorar na frente de um estranho. Não pensei, só agi. Estendi a mão devagar e toquei o ombro dela. Leve, respeitoso. Você não tá sozinha agora. Tá comigo. E eu não vou deixar nada acontecer. Prometo. Ela olhou para minha mão no ombro dela. Depois, para mim. E então, num movimento que me surpreendeu completamente, Bianca se inclinou e encostou a cabeça no meu ombro. Fiquei tenso. Não por incômodo, por choque.
Fazia tanto tempo que alguém não se aproximava de mim assim. Tanto tempo que eu não sentia calor humano que não fosse aperto de mão ou tapinha nas costas. Hesitei, mas então, devagar, passei o braço ao redor dos ombros dela. Bianca tremeu, não de frio, de alívio, de finalmente poder soltar. Ficamos assim, não sei quanto tempo. Ela chorou baixinho e eu segurei, firme e presente. A chuva continuava, violenta, mas ali dentro, naquele abraço improvisado, havia algo que parecia quase seguro. Desculpa, ela murmurou contra meu ombro. Não tem nada para desculpar. Eu não sou assim. Não costumo desmoronar. Todo mundo desmorona de vez em quando. Faz parte de ser humano. Ela riu, um som molhado e cansado. Você fala como se fosse velho. Me sinto velho às vezes. Bianca se afastou um pouco, o suficiente para me olhar nos olhos, o rosto ainda molhado, mas a respiração mais calma agora. Ela tinha olhos bonitos. Não era a primeira vez que eu percebia, mas era a primeira vez que deixava o pensamento ficar. Obrigada, Lucas. De nada. Mais um raio. Dessa vez, não tão perto. A tempestade começava a se afastar, indo para o norte. A chuva diminuiu um pouco. Ainda forte, mas já dava para ouvir além do barulho dela. Bianca se afastou completamente e se recompôs. Puxou o cabelo para trás, limpou o rosto com a barra da camiseta, voltou a olhar pela janela, mas agora diferente, menos sozinha. Você tem comida? Perguntou de repente. A mudança de assunto me pegou desprevenido. Ri. Tenho. Por quê? Porque eu tô morrendo de fome. E se a gente vai ficar preso aqui por um tempo, prefiro não passar fome também. Tinha lógica. Deixa eu ver o que eu tenho. Me esticoei para pegar a bolsa térmica que ficava atrás do banco. Coloquei no colo, abri. Bianca espiou, curiosa. Você viaja preparado, comentou. Aprendi da pior forma. Já fiquei preso uma vez sem nada. Nunca mais. Tirei o que tinha. Pão de queijo caseiro que minha mãe tinha mandado na última vez que passei por Anápolis. Algumas frutas, biscoitos, uma garrafa de suco. Não era banquete, mas dava para o gasto. Ofereci um pão de queijo. Ela pegou, cheirou, deu uma mordida. Os olhos se arregalaram. Caralho, isso é bom. Ri, satisfeito. Minha mãe faz, receita de família. Sua mãe manda comida para você? Sempre que eu passo por lá. Acho que é o jeito dela de cuidar de mim mesmo de longe. Bianca mastigou devagar, pensativa. Deve ser bom ter alguém que se importa assim. Você não tem? Tenho minha mãe. Mas é complicado. Desde que meu pai morreu, ela ficou diferente, mais fechada. A gente conversa, mas é sempre superficial, sabe? Nunca sobre o que realmente dói. Conhecia bem aquilo. Família que ama, mas não sabe como se aproximar. Dor que vira muro em vez de ponte. Entendo, disse, simples. Comemos em silêncio confortável. Dividi tudo meio a meio. Ela não recusou. Tomamos suco direto da garrafa, passando de um para o outro sem cerimônia. Tinha algo de íntimo naquilo, algo que transcendia o fato de sermos praticamente estranhos. Quando terminamos, Bianca suspirou. Se acomodou melhor no banco. Sabe o que é estranho? Disse, olhando para o teto da cabine. O quê? Faz horas que eu te conheci e eu já te contei coisas que não conto para quase ninguém. Às vezes, é mais fácil falar com estranho. Não é só isso. Ela me olhou. Você escuta de verdade. A maioria das pessoas só espera a vez de falar. Você... não soube o que dizer. Desviei o olhar, meio sem jeito. Eu passo muito tempo sozinho. Quando alguém fala comigo, eu presto atenção. É raro. Você não tem amigos? Namorada? A pergunta veio rápida, casual, mas carregava peso. Amigos? Alguns. A maioria ficou para trás quando eu comecei a rodar o país. Namorada? Parei. Respirei. Não. Faz tempo. Quanto tempo? 4 anos. Bianca assobiou baixo. Isso é muito tempo. É. O que aconteceu? Olhei para ela. Podia ter desviado, mudado de assunto, mas depois de tudo que ela tinha compartilhado, parecia injusto não retribuir. Ela cansou. De mim, da estrada, da distância. Disse que queria alguém presente. Alguém que chegasse em casa todo dia. Que tivesse raiz. Engoli seco. Eu não podia ser isso. Não sou isso.
Você tentou? Tentei mudar por ela? Sim. Arrumei emprego fixo numa transportadora. Parei de pegar viagem longa. Durou 3 meses. Eu definhei. Vivia para a estrada. Sem ela eu era só metade. E ela não entendeu. Entendeu demais. Por isso terminou. Disse que eu nunca ia ser feliz sendo outra coisa. E que ela não ia ser feliz esperando alguém que estava sempre indo embora. Bianca ficou quieta. Olhou para as próprias mãos. Vocês dois estavam certos e errados ao mesmo tempo. Exato. Silêncio. A chuva diminuiu mais um pouco. Agora era só um chuvisco persistente. O céu começava a clarear nas bordas. Sabe o que eu acho? Bianca disse, quebrando o silêncio. Acho que você tem medo. Virei a cabeça, surpreso. Medo de quê? De tentar de novo. De deixar alguém entrar. Você se esconde na estrada. Usa ela como desculpa. As palavras acertaram em cheio. Doeram, porque eram verdade. E você não faz a mesma coisa? Rebati, mais áspero do que pretendia. Se esconde no futebol? Usa ele como desculpa para não lidar com a morte do seu pai? Os olhos dela faiscaram. Por um momento achei que ela ia gritar. Ia me mandar pra puta que pariu e sair debaixo da chuva. Mas não fez isso. Respirou fundo. Depois soltou o ar devagar. Touché, disse num meio sorriso triste. A gente é parecido, né? Mais do que eu gostaria de admitir. Ela estendeu a mão. Olhei sem entender. Trégua, explicou. A gente é bagunçado, mas pelo menos somos honestos sobre isso. Apertei a mão dela. A pele quente, o aperto firme. Trégua. E foi ali, com nossas mãos unidas e a tempestade finalmente dando trégua lá fora, que senti uma coisa estranha no peito. Algo que não sentia fazia anos. Conexão. E isso me assustava mais do que qualquer tempestade. Quando a chuva virou um garoa fraca, eu saí da cabine para avaliar a situação. O chão estava completamente alagado, lama por todo lado. A estrada de terra tinha virado um lamaçal impossível. Voltei para o caminhão encharcado só de ter ficado 2 minutos lá fora. E aí? Bianca perguntou. A gente não sai daqui tão cedo. Terreno tá impossível. Vou afundar o caminhão se tentar. Ela olhou pela janela, avaliou. Quanto tempo? Até o solo firmar um pouco? Umas 2 horas, no mínimo. Talvez mais. Então, a gente fica. A gente fica. Voltei para o banco, tirei a camiseta encharcada, peguei outra limpa da mochila que ficava sempre atrás. Quando me virei, vi Bianca olhando. Desviei o olhar dela rápido, mas não rápido o bastante. Senti o calor subir no rosto. Desculpa, ela disse, corando também. Eu só... Tudo bem. Silêncio constrangido. Mas logo ela deu uma risada. Baixa, genuína. A gente parece 2 adolescentes. Ri também. Verdade. O clima ficou mais leve. Bianca pegou a bola velha do banco de trás, ficou girando nas mãos. Quer saber uma coisa idiota? Disse. Quero. Quando eu era criança, eu dormia abraçada com uma bola de futebol. Meu pai me deu no meu aniversário de 7 anos. Era a coisa mais preciosa que eu tinha. Ela olhou para a bola nas mãos. Essa aqui não é a mesma, mas eu ainda faço isso às vezes. Quando fico assustada ou triste, abraço a bola como se ela fosse um amuleto. E funciona? Mais ou menos. Ela sorriu. Funciona mais ter alguém por perto. Nossos olhos se encontraram, e ali, naquele galpão velho, com o cheiro de chuva e terra molhada, com o caminhão vermelho como testemunha, algo mudou de vez. Não era amor, ainda não, mas era o começo de alguma coisa. Alguma coisa que nenhum de nós sabia como segurar, mas queríamos tentar. Fim do capítulo 3. A tempestade passa, mas o que nasceu dentro daquele caminhão está apenas começando. E às vezes, o que assusta não é a chuva lá fora, é o que está crescendo aqui dentro. Continue e alongue o próximo capítulo 4. Entre o dito e o não dito. 2 horas viraram 3. O sol tentava furar as nuvens pesadas que ainda dominavam o céu, lançando raios oblíquos de luz dourada que cortavam a paisagem encharcada. A lama começava a secar nas partes mais altas, formando rachaduras na terra vermelha.
mas o caminho de saída do galpão ainda era uma armadilha. Tentei 2 vezes dar a partida e avançar. Nas 2, as rodas traseiras patinaram, jogando barro para todo lado, sem sair do lugar. Merda! Resmunguei, voltando para a cabine. Bianca estava sentada na boleia do carona com as pernas para fora, os pés descalços balançando no ar. Tinha tirado o tênis e a meia para deixar secar no painel. O sol batia no rosto dela, os olhos fechados, uma expressão quase pacífica. Parecia outra pessoa, não mais a garota tensa e desconfiada da manhã. Algo nela tinha se aberto. Não deu? Perguntou sem abrir os olhos. Não. A gente está preso aqui até a terra firmar mais. Que horas são? Olhei para o relógio do painel. Quase 3 da tarde. Ela abriu os olhos, olhou para o céu. Vamos ficar a noite aqui? A pergunta pendia no ar, carregada de implicações que nenhum de nós queria reconhecer abertamente. Acho que não. Mais 1 hora, talvez 2, e a gente consegue sair. Mas, hesitei, vai ser tarde. Você ainda quer ir para Gurupi hoje? Bianca ficou em silêncio, pensativa. Mexeu os dedos dos pés, olhou para a estrada de terra que se perdia no meio do cerrado. Não sei, admitiu. Minha mãe nem sabe que eu estou voltando. Eu não avisei. Não tive coragem. Por quê? Porque voltar é admitir que eu falhei, que o treinador estava certo, que eu não sirvo para isso. Ou, contrapus, subindo na cabine e sentando no meu banco, pode ser só um recuo estratégico. Juntar forças, replanejar. Não precisa ser o fim. Ela me olhou de soslaio. Você sempre foi otimista assim ou está fazendo um esforço por minha causa? Ri, passando a mão no cabelo. Nenhum dos dois. Só estou sendo prático. Você tem 21 anos, Bianca. Eu, com 32, ainda estou tentando entender o que fazer da vida. A diferença é que você sabe o que quer. Isso já é mais do que a maioria tem. E você? Não sabe o que quer? A pergunta me pegou desprevenido. Desviei o olhar, olhando para o volante, para o painel, para qualquer lugar menos para ela. Eu sei o que não quero. Acho que é um começo, que é ficar parado, morrer por dentro, virar um fantasma da minha própria vida. As palavras saíram mais cruas do que eu pretendia, mas honestas também. Bianca não respondeu imediatamente. Quando olhei para ela, vi que me observava com atenção, como se estivesse tentando ler nas entrelinhas. Você já foi isso? Perguntou suave. Um fantasma. Engoli seco. Por um tempo. Depois que ela terminou. Fiquei vazio. Ia e voltava. Entregava carga. Ganhava dinheiro. Mas não estava vivendo de verdade. Só existindo. O que mudou? Pensei. Realmente pensei. Não sei se mudou. Acho que eu só aprendi a conviver. A estrada ajuda. Ela te força a seguir em frente, literal e figurativamente. Não dá para ficar parado. Se você para, morre. Bianca assentiu, como se aquilo fizesse sentido para ela também. É por isso que você parou para mim. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Talvez porque você viu alguém parado, alguém prestes a desistir. Talvez, repeti, mas dessa vez olhei nos olhos dela. Ou talvez eu só não conseguisse deixar alguém sozinho na estrada. Não quando eu sei como dói. O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Bianca segurou meu olhar por mais tempo do que o confortável. Então, devagar, desceu do caminhão. Vem cá, disse. Aonde? Só vem. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Desci da cabine. Bianca já estava andando em direção ao galpão, onde a chuva tinha formado uma poça enorme de água limpa, refletindo o céu. Ela parou na beira, olhou para a própria imagem na água. Quando eu era criança, começou, meu pai me ensinou uma coisa. Ele dizia que a gente carrega a vida como uma mochila e que às vezes a gente bota peso demais nela. Pedras que não são nossas, culpas que não merecem carregar. Ela se agachou, pegou uma pedra pequena do chão. Ele dizia que de vez em quando a gente precisa tirar uma pedra, jogar fora, deixar ir. Jogou a pedra na poça. O reflexo se desfez em ondas concêntricas. E você faz isso? Perguntei, me aproximando. Tento. Nem sempre consigo. Ela pegou outra pedra.
ofereceu para mim. Mas hoje eu acho que preciso. Peguei a pedra, pesava mais do que parecia. Olhei para ela, para Bianca, de volta para a pedra. O que eu jogo fora? O que você quiser. Ninguém vai saber além de você. Fechei os olhos, pensei. Na ex-namorada que ainda ocupava espaço na minha cabeça. Na solidão que eu abraçava como um escudo. No medo de me abrir de novo, de sentir de novo. Joguei a pedra. A água engoliu ela com um ploque suave. Quando abri os olhos, Bianca sorria. Como se sente? Estranho, meio bobo. Mas melhor, pensei. Talvez. Ela riu. E então fez uma coisa que me surpreendeu completamente. Estendeu a mão. Vem, vamos tirar o resto dos pesos. Segurei a mão dela, quente, firme, real. E juntos, à beira daquela poça no meio do nada, jogamos pedras. Uma para cada arrependimento, uma para cada mágoa, uma para cada vez que nos sentimos pequenos demais para a vida. Não sei quantas foram, mas quando paramos, estávamos rindo, sem motivo, sem explicação, só rindo porque era bom. Porque éramos dois desconhecidos que, por algum milagre, tinham se encontrado no momento certo, ou no momento errado, ainda não sabíamos. Voltamos para o caminhão quando o sol começou a descer. A luz ficou alaranjada, pintando tudo com aquele tom quente de fim de tarde no interior. O calor diminuiu um pouco. Uma brisa leve balançava os capins altos. Tentei sair de novo. Dessa vez, as rodas pegaram. Devagar, muito devagar, o caminhão avançou, saiu da lama, voltou para a estrada de terra. Suspirei aliviado. Valeu a pena esperar, comentei. Bianca olhou para trás, para o galpão que ficava cada vez menor. Sim, valeu. Voltamos para a BR-153. O asfalto ainda estava molhado, mas transitável. Acelerei, voltando ao ritmo. Gurupi apareceria em menos de 1 hora agora. Menos de 1 hora até que Bianca descesse. Menos de 1 hora até voltarmos a ser estranhos. O pensamento me apertou o peito mais do que deveria. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ela hesitou, mordeu o lábio. Você acredita em destino? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Não sei. Por quê? Porque eu fico pensando. Meu ônibus quebrou exatamente onde você ia passar. Você parou. A tempestade veio. A gente ficou preso. Tudo isso parece demais para ser só coincidência. E se for só coincidência? Então foi a melhor coincidência da minha vida. O coração deu um pulo dentro do peito. Não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Para mim também, admiti baixo. Silêncio, mas não desconfortável. Algo maior do que nós preenchia a cabine agora. Algo que não tinha nome ainda. Passamos por uma placa. Gurupi, 23 quilômetros. 23 quilômetros. Meia hora, no máximo. Bianca, não diz nada. Ela interrompeu, a voz firme, mas gentil. Ainda não. Deixa a gente chegar primeiro. Assenti, mas minha mente já estava acelerada. O que eu ia dizer? Foi bom te conhecer, boa sorte. Parecia tão insuficiente, tão errado. Mas o que mais eu podia fazer? Pedir o telefone dela? Prometer voltar? Eu era um caminhoneiro. Ela, uma jogadora de futebol. Nossas vidas não se encaixavam. Não fazia sentido. Mas o coração não liga para sentido. A entrada de Gurupi apareceu. Cidade média, movimento razoável para a hora. Reduzi a velocidade. Onde você quer descer? Perguntei. Bianca olhou pela janela, reconhecendo as ruas. Na rodoviária. De lá eu pego um mototáxi para casa. Segui as placas. 5 minutos depois, parei em frente à rodoviária. Desliguei o motor. O silêncio dentro da cabine era ensurdecedor. Nenhum de nós se mexeu. Então, ela disse, a voz meio rouca. A gente chegou. Chegou. Ela pegou a mochila. Pegou a bola, mas não abriu a porta. Lucas, eu... Espera. Tirei um pedaço de papel e uma caneta do porta-luvas. Anotei meu número. Ofereci para ela. Caso você precise. De carona. Ou só de conversar. Bianca olhou para o papel. Pegou devagar, como se fosse algo precioso. Dobrou, guardou no bolso.
Obrigada. Por tudo. Não só pela carona. A voz falhou. Por me lembrar que ainda tem gente boa no mundo. Senti um nó na garganta. Você também me lembrou de algumas coisas. Tipo, que vale a pena parar, de vez em quando. Ela sorriu. Aquele sorriso lindo que iluminava o rosto todo. E então, sem aviso, se inclinou e me beijou no rosto. Rápido, suave. Mas deixou uma marca que eu sabia que ia sentir por muito tempo. Até logo, caminhoneiro. Até logo, jogadora. Bianca abriu a porta. Desceu. Jogou a mochila nas costas. Segurou a bola. Olhou para mim uma última vez. Se cuida. Você também. Ela se virou e começou a andar. Eu fiquei ali, parado, vendo ela se afastar. Cada passo doía. Cada metro era uma despedida que eu não queria dar. Quando ela estava quase entrando na rodoviária, virou. Acenou. Acenei de volta. E então ela sumiu. Fiquei ali, parado, com o motor desligado, o coração acelerado e a certeza de que tinha acabado de deixar algo importante escapar. Mas o que eu podia fazer? Ela tinha uma vida. Eu tinha outra. Era assim que tinha que ser. Não era? Liguei o motor. Engrenei a marcha. Segui em frente, rumo a Palmas, rumo à entrega, rumo a mais uma noite sozinho na estrada. Mas dessa vez, a solidão pesava diferente. Porque agora eu sabia como era não estar sozinho. E doía. Doía pra caralho. Fim do capítulo 4. Às vezes, a gente encontra alguém só para aprender como é perder. E a estrada, que antes era refúgio, agora parece vazia demais. Continue e alongue o próximo capítulo 5. O vazio que grita. A entrega em Palmas foi mecânica. Cheguei no armazém às 7 da manhã do dia seguinte, depois de passar a noite inteira num estacionamento de posto, olhando para o teto da cabine, incapaz de dormir. Descarreguei a carga, assinei os papéis, peguei o comprovante. O gerente fez piada sobre eu estar com cara de quem não dormiu. Forcei uma risada. Saí de lá. Não tinha próxima carga agendada. Podia voltar para Anápolis, visitar minha mãe, descansar uns dias, ou podia pegar outra entrega, seguir rodando, manter a mente ocupada. Fiquei parado no estacionamento do armazém por quase uma hora, olhando para o celular. O papel com o número dela estava dobrado no bolso da camisa. Podia sentir o peso. Ridículo. Um pedaço de papel não pesa nada. Mas aquele pesava. Peguei o telefone. Abri a agenda. Os dedos pairaram sobre o teclado. Oi, chegou bem em casa? Apaguei. E aí, tudo certo? Apaguei de novo. Que diabos eu ia dizer? A gente tinha passado, 6, 7 horas juntos. Isso não era nada. Era uma carona. Um encontro casual. Dessas coisas que acontecem na estrada e que você esquece em 2 dias. Só que eu não estava esquecendo. Guardei o telefone. Liguei o caminhão. Peguei a estrada de volta. 3 dias depois, eu estava em Goiânia carregando fertilizante para levar para o interior de Minas. Trabalho repetitivo, automático, exatamente o que eu precisava. Ou o que eu achava que precisava. Mas Bianca não saía da minha cabeça. O jeito que ela segurava aquela bola velha. O sorriso nervoso quando me agradeceu. A forma como encostou a cabeça no meu ombro durante a tempestade. O beijo no rosto ao se despedir. Cada detalhe voltava em momentos aleatórios, no meio do trânsito, enchendo o tanque. Comendo sozinho num restaurante beira de estrada. Pior, eu peguei conversando com ela, em voz alta, sozinho na cabine. Você ia gostar desse lugar. Falei para o banco vazio ao lado, enquanto passava por um trecho bonito da Serra da Canastra. Montanhas verdes se estendendo até onde a vista alcançava. Tem uma cachoeira logo ali. A gente podia... Parei. Fechei a boca. Me senti um idiota. Agente. Como se houvesse um agente. Balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Liguei o rádio mais alto. Música sertaneja inevitável. Uma sobre um cara que perdeu a mulher da vida dele por orgulho. Desliguei o rádio com raiva. Silêncio de novo. Só o ronco do motor e meus pensamentos. Peguei o celular. Dessa vez, digitei antes de poder me arrepender. Oi, Bianca, é o Lucas, do caminhão.
Só queria saber se você chegou bem. Abraço. Rele 5 vezes. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. O coração acelerado como se eu estivesse fazendo algo proibido. Apertei. A mensagem foi: joguei o celular no banco do carona como se queimasse. Voltei a focar na estrada, mas meus olhos voltavam para o telefone a cada 10 segundos. Passou 1 hora, nada. 2 horas, nada. Comecei a me arrepender. Talvez ela tivesse achado estranho, invasivo. Talvez ela só tivesse me dado o número por educação, sem realmente querer que eu ligasse. 3 horas. Parei para abastecer num posto. Desci do caminhão, estirei as pernas. Enquanto o frentista enchia o tanque, fui no banheiro. Comprei água, voltei. O celular tinha uma notificação. Meu coração deu um salto. Abri. Era ela. Oi, Lucas. Cheguei sim. Obrigada por perguntar. Como você está? Simples, direto, mas para mim parecia poesia. Sorri feito bobo. O frentista me olhou estranho. Nem liguei. Respondi rápido, antes de pensar demais. Tô bem. Em Goiânia agora. Carregando mercadoria para Minas. E você? Como foi com sua mãe? Enviei. Subi no caminhão. Continuei dirigindo, mas agora com um sorriso idiota no rosto. 10 minutos depois, o celular vibrou de novo. Foi complicado. Ela ficou feliz de me ver, mas também decepcionada. Disse que eu desisti fácil. Doeu ouvir, mas talvez ela tenha razão. Meu peito apertou. Podia sentir a dor dela mesmo através das palavras no vitrô do celular. Parei o caminhão no acostamento. Precisava responder direito. Não podia ser qualquer coisa. Recuar não é desistir, é se reagrupar. Você não jogou tudo fora, Bianca. Você só deu 1 passo atrás para poder dar 2 para frente. Sua mãe vai entender isso, e se não entender agora, vai entender quando você provar para ela. Enviei. Fiquei olhando a tela, esperando. As reticências apareceram. Ela estava digitando. Você sempre sabe o que dizer. Sorri. Não sempre. Só quando é verdade. Obrigada, Lucas. De verdade. Conversar com você me faz bem. O coração acelerou de novo. Para mim também. Ficamos trocando mensagens pelo resto da tarde. Nada profundo, nada dramático. Só conversa sobre o dia dela, sobre o meu, sobre besteira, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. E pela primeira vez em dias, eu não me sentia sozinho. Viraram semanas, a gente conversava todo dia, mensagens de manhã à tarde, de noite, quando eu parava para dormir e ela já estava na cama também. Às vezes ligações rápidas, outras vezes longas, que duravam horas. Eu contava sobre a estrada. Ela contava sobre os treinos, tinha voltado a jogar num time amador em Gurupi, só para não perder o ritmo. Falávamos sobre música, sobre comida, sobre memórias de infância, sobre medos e sonhos. Eu aprendi que ela era péssima para acordar cedo, que adorava açaí com leite em pó, mesmo sabendo que era heresia para os nortistas de carteirinha, que tinha medo de barata, mas não de cobra, que cantava no chuveiro mal pra caramba, mas com convicção. Ela aprendeu que eu tomava café forte demais, sem açúcar, que escutava música sertaneja mesmo fingindo que não gostava, que tinha uma coleção de bonés que nunca usava, que falava sozinho quando dirigia. E aos poucos, sem perceber, a gente foi deixando de ser 2 pessoas que se conheceram por acaso. A gente virou algo mais. Mas nenhum de nós falava sobre isso. Foi numa quinta-feira, quase 1 mês depois da carona, que tudo mudou. Eu estava em Uberlândia, esperando carga para carregar no dia seguinte, sentado num boteco beira de estrada, comendo um prato feito e mexendo no celular. Bianca tinha mandado foto de um pôr do sol lindo em Gurupi. Eu tinha respondido com uma foto do meu prato de comida. Ela tinha rido. Aí o telefone tocou. Era ela, ligação de vídeo. Atendi, surpreso. Oi? Ela apareceu na tela, o rosto iluminado por uma luz fraca. Estava deitada na cama, o cabelo solto, sem maquiagem. Linda. Oi, respondi, ajeitando o celular. Tudo bem? Sim, não, sei lá. Ela suspirou. Eu só queria te ver.
O coração deu um pulo. Tá me vendo agora. Não é a mesma coisa. Silêncio pesado. Ela mordia o lábio, claramente travando uma batalha interna. Lucas, eu preciso te falar uma coisa. O tom sério me deixou alerta. Fala. Ela respirou fundo. Eu não consigo parar de pensar em você. As palavras saíram num jato, como se ela tivesse segurado o tempo demais. Desde que a gente se conheceu, você não sai da minha cabeça. Eu acordo pensando em você. Durmo pensando em você. E eu sei que é loucura, porque a gente mal se conhece, mas... Bianca, deixa eu terminar. Ela fechou os olhos. Eu gosto de você, Lucas. Muito. E eu sei que isso complica tudo. Eu sei que você mora na estrada e eu moro em Gurupi. Eu sei que não faz sentido. Mas eu precisava falar, porque guardar isso tá me matando. Abriu os olhos, olhou para a câmera, para mim. E agora você pode dizer que eu sou louca e que foi só uma carona e que... Eu também gosto de você. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Mas eram verdade. A verdade mais óbvia do mundo. Bianca arregalou os olhos. Sério? Sério. Ri, nervoso. Caralho, Bianca. Eu achei que era só eu. Eu fico contando as horas até você mandar mensagem. Eu crio desculpa para passar perto de Gurupi quando pego carga. Eu... Parei. Respirei. Eu não sentia isso fazia anos. E eu tô com medo pra caralho. Eu também, ela admitiu, os olhos marejados. Mas talvez a gente possa ter medo junto? Sorri. Aquele sorriso bobo que ela arrancava de mim tão fácil. Acho que sim. Ficamos ali, olhando um pro outro através das telas. Quilômetros de distância entre nós, mas ao mesmo tempo mais perto do que nunca. Quando eu te vejo de novo? Ela perguntou a voz baixa. Não sei. Eu tenho entrega em Palmas semana que vem. Passo por Gurupi. Os olhos dela brilharam. Você para? Se você quiser. Eu quero. Então eu paro. E foi assim, com medo, incerteza e um sentimento que nenhum de nós sabia como nomear, que a gente decidiu tentar. Não sabíamos como ia funcionar. Não sabíamos se ia funcionar. Mas a gente queria descobrir. E às vezes querer já é meio caminho andado. Fim do capítulo 5. A distância dói. Mas às vezes, o que dói mais é não tentar. E Lucas e Bianca estão cansados de não tentar. Continue e alongue o próximo. Capítulo 6. O reencontro. Os 6 dias até a próxima passagem por Gurupi foram os mais longos da minha vida. Cada quilômetro parecia se arrastar. Cada entrega demorava uma eternidade. Eu, que sempre fui paciente na estrada, que nunca tive pressa de chegar em lugar nenhum, agora contava as horas, os minutos, os segundos. Bianca e eu conversávamos o tempo todo. Mensagens durante o dia, ligações à noite. Cada conversa terminava com um "até logo", que doía pronunciar, mas que vinha sempre acompanhado de um "só mais alguns dias". Ela me mandava fotos dos treinos, do campo de terra batida onde jogava com as meninas do time amador, do céu de Gurupi, do prato de comida que a mãe tinha feito, de tudo e de nada. Eu mandava fotos da estrada, do caminhão estacionado em lugares diferentes, do café que tomava de manhã, das paisagens que via e que queria que ela visse também. E a cada foto, a cada mensagem, o aperto no peito aumentava. Saudade de alguém que eu tinha visto uma vez só. Saudade que não fazia sentido, mas que era real. Tão real que às vezes me assustava. Na noite anterior ao reencontro, não consegui dormir. Estava num posto perto de Paraíso do Tocantins, a menos de 100 quilômetros de Gurupi. O caminhão descarregado, pronto para pegar a próxima carga em Palmas. Mas antes disso, eu tinha uma parada para fazer. Fiquei deitado na cama da cabine, olhando para o teto, o celular na mão. Já passava da meia-noite, ela provavelmente estava dormindo. Mas então o telefone vibrou. Você está acordado? Sorri. Digitei rápido. Sim, você também deveria estar dormindo. Não consigo. Tô nervosa. Por quê? E se for estranho? E se a gente não tiver a mesma conexão pessoalmente? O medo dela era o meu também. Mas eu não podia deixar que ela soubesse disso. Não vai ser estranho. Vai ser nós, igual nas ligações.
Igual nas mensagens. Você tem certeza? Não, mas eu quero descobrir. Silêncio digital. Depois, eu também. Dorme, Bianca. Amanhã chega logo. Você também. E Lucas? Sim, eu tô com saudade de você. E eu sei que isso não faz sentido, mas faz sim. Eu também tô com saudade. Até amanhã, caminhoneiro. Até amanhã, jogadora. Guardei o celular. Fechei os olhos. Dessa vez, o sono veio. Cheguei em Gurupi às 10 da manhã. O sol já queimava forte, típico do Tocantins. A cidade acordada, movimento nas ruas, gente indo e vindo. Mas eu só tinha olhos para uma coisa: o ponteiro do GPS me guiando até o endereço que Bianca tinha mandado. Ela não queria que eu passasse na casa dela. Minha mãe vai fazer 1000 perguntas e eu ainda não sei como explicar, tinha dito. Então combinamos de nos encontrar numa praça no centro, perto da igreja matriz. Estacionei o caminhão numa rua lateral. Desliguei o motor. Respirei fundo. O coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos ouvidos. Desci da cabine. Ajeitei a camiseta. Tinha escolhido a mais nova que tinha. Uma azul marinho que minha irmã tinha me dado no aniversário. Passei a mão no cabelo, tentando domar os fios rebeldes. Me senti um adolescente indo no primeiro encontro. Caminhei até a praça. Árvores altas davam sombra, alguns bancos ocupados, crianças brincando, idosos conversando. E lá, sentada num banco de frente para uma fonte, estava ela, Bianca. Cabelo solto caindo sobre os ombros, uma blusa branca simples, shorts jeans, tênis, a bola de futebol ao lado dela no banco, como sempre. Ela olhava o celular nervosa, a perna balançando sem parar. Parei a alguns metros de distância, só olhando, gravando aquela imagem. Foi quando ela levantou os olhos e me viu. O mundo inteiro parou. Ela se levantou devagar, como se não acreditasse que eu estava ali. Eu dei um passo. Depois outro, e então ela correu. Bianca correu até mim e se jogou nos meus braços com tanta força que quase me derrubou. Eu a segurei firme, enterrando o rosto no cabelo dela, sentindo o cheiro de shampoo e sol e vida. Você veio, ela sussurrou contra meu peito. Eu disse que vinha. Eu sei, mas... Ela se afastou um pouco, o suficiente para me olhar nos olhos. Tinha lágrimas ali, felicidade crua. Sem filtro. Você tá aqui de verdade. Tô. Toquei o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. E você é ainda mais bonita ao vivo do que na câmera. Ela riu, aquele riso que eu tinha ouvido tantas vezes pelo telefone, mas que agora ganhava uma dimensão completamente nova, real, palpável. Você não é ruim também. Provocou, passando as mãos pelos meus braços, como se estivesse se certificando de que eu era real. Ficamos ali, parados no meio da praça, abraçados, alheios ao mundo. Não sei quanto tempo passou. Podiam ser segundos, podia ser uma eternidade. Quando finalmente nos separamos, ela segurou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus. Vem, quero te mostrar uma coisa. O quê? Você vai ver. Me puxou pela mão, pegou a bola com a outra e começou a andar. Eu a segui, sem questionar. Sem resistir. Iria para qualquer lugar que ela me levasse. Andamos por 15 minutos até chegarmos num campo de futebol. Não era um estádio, nem perto disso. Era um campo de terra batida, com traves improvisadas de madeira, sem rede, cercado por casas simples. Algumas crianças jogavam bola num canto. Um cachorro deitado na sombra observava preguiçoso. É aqui que eu treino, Bianca disse, parando na beira do campo. Não é nada demais, mas é perfeito, interrompi. Ela olhou para mim, surpresa. Sério? Sério. Apontei para o campo. Mostra o que você sabe fazer. Ela riu, soltou minha mão, jogou a bola no chão. Você quer que eu jogue para você? Quero ver por que você ama tanto isso. Os olhos dela brilharam. Sem dizer mais nada, ela entrou no campo. Começou a dominar a bola, com uma facilidade que beirava o impossível. Os pés dançavam, rápidos, precisos. Ela fingia dribles, corria, parava, recomeçava. E então chutou.
A bola voou num arco perfeito e acertou bem no meio da trave improvisada. As crianças que jogavam no outro lado do campo pararam para olhar. Uma delas gritou: "Boa, Bia!" Ela acenou sorrindo. Voltou até mim, um pouco ofegante, o rosto corado. "E aí? Você é incrível", falei, honesto. "Sério? Aquele treinador era um cego filho da puta. Você tem talento de sobra." Bianca baixou os olhos, mas o sorriso não saiu do rosto. "Obrigada. Não tô dizendo por dizer. Tô dizendo porque é verdade." Ela mordeu o lábio, depois olhou para mim com uma determinação que eu não tinha visto antes. "Sabe de uma coisa? Desde que a gente conversou, desde que você disse que recuar não é desistir, eu voltei a sonhar." A voz dela tremia um pouco. "Voltei a acreditar que eu posso conseguir, que eu mereço tentar de novo." Segurei o rosto dela com as duas mãos, forçando ela a me olhar. "Você merece tudo, Bianca. Tudo. E eu vou torcer por você em cada passo, em cada jogo, em cada tentativa. Mesmo estando longe? Principalmente estando longe. Porque quando a gente se vê de novo, eu quero ouvir todas as vitórias." As lágrimas voltaram, mas dessa vez de felicidade pura. "Como você faz isso?" "O quê?" "Me fazer acreditar, me fazer sentir que eu consigo. Eu só te mostro o que você já é. Você que não estava enxergando." Bianca se inclinou e sem aviso me beijou. Não foi como eu imaginava. Não foi cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou música de fundo. Foi melhor. Foi real. Os lábios dela quentes nos meus. As mãos no meu rosto. O gosto de sal das lágrimas misturado com algo doce que eu não sabia nomear. O coração batendo tão forte que eu achei que ia sair do peito. Quando nos separamos, ficamos testa com testa, respirando no mesmo ritmo. "Desculpa", ela sussurrou. "Eu não resisti. Não pede desculpa. Nunca pede desculpa por isso." Ela riu, limpando as lágrimas. "A gente está fazendo isso mesmo, né? Tentando, seja lá o que for isso. Acho que sim. E se não der certo?" "E se der?" Silêncio. E então ela sorriu. Aquele sorriso que tinha mudado tudo desde o primeiro dia. "Então vamos descobrir." Passamos o resto do dia juntos. Almoçamos num restaurante simples, daqueles de comida caseira, onde todo mundo conhecia Bianca e me olhava com curiosidade. Ela me apresentava como meu amigo Lucas, mas o jeito que segurava minha mão debaixo da mesa contava outra história. Andamos pela cidade. Ela me mostrou a escola onde tinha estudado, a sorveteria onde trabalhava nas férias para juntar dinheiro, o rio onde costumava nadar quando criança. Cada lugar tinha uma história. E eu bebia cada palavra, cada memória, querendo conhecer tudo sobre ela. Quando o sol começou a descer, voltamos para a praça. Sentamos no mesmo banco onde ela me esperava de manhã. A bola entre nós, minha mão na dela. "Quando você vai embora?" perguntou, a voz pequena. "Amanhã de manhã. Tenho entrega em Palmas." "E depois?" "Depende da próxima carga. Pode ser qualquer lugar." Ela assentiu, mordendo o lábio. "Eu odeio isso." "Eu também. Mas a gente vai fazer funcionar, né?" Apertei a mão dela. A gente vai tentar, com tudo que a gente tem." Bianca encostou a cabeça no meu ombro, igual tinha feito dentro do caminhão durante a tempestade. E, de novo, aquela sensação de completude me invadiu. "Lucas? Eu acho..." Ela parou, respirou fundo. "Eu acho que eu tô me apaixonando por você." O coração disparou. Não esperava, não tão cedo, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido do mundo. Virei o rosto, beijei o topo da cabeça dela. "Eu acho que eu também." Ela se afastou, me olhou com olhos arregalados. "Sério?" "Sério. E isso me assusta pra caralho." "Por quê?" "Porque eu não sei como fazer isso funcionar. Eu não sei se consigo ser o que você precisa. Eu passo a vida na estrada, Bianca. Não tenho casa fixa. Não tenho rotina. Não tenho..." Ela colocou o dedo nos meus lábios, me calando. "Para. Você não precisa ter tudo resolvido. A gente descobre junto. Um dia de cada vez. E se eu te decepcionar? E se você não decepcionar?" Ela sorriu. "Para de ter medo do que pode dar errado e começa a imaginar o que pode dar certo." Ri, balançando a cabeça.
Como você é tão sábia com 21 anos. Futebol me ensinou. Ou você arrisca o chute ou nunca faz o gol. Filosofia de vestiário? A melhor que existe. Beijei ela de novo. Dessa vez, mais devagar, sem pressa, saboreando cada segundo. Quando o céu ficou escuro e as primeiras estrelas apareceram, eu sabia que tinha que ir. Não queria, mas tinha. Caminhamos até o caminhão de mãos dadas. Ela encostou nele e passou a mão na lataria vermelha. Seu segundo lar. Primeiro, tecnicamente. Isso vai mudar. Vai? Ela olhou para mim com uma determinação que me desarma. Vai, porque agora você tem alguém esperando por você. Abracei ela forte. Senti o corpo dela colado no meu, o cheiro do cabelo, a respiração quente no meu pescoço. Eu volto assim que puder. Eu sei. E a gente conversa todo dia. Eu sei. E a gente vai fazer isso funcionar. Eu sei. Ela se afastou, olhou nos meus olhos. Agora vai, antes que eu não deixe mais. Dei um último beijo, rápido, porque se durasse mais, eu não ia conseguir sair. Subi na cabine. Liguei o motor. Ela ficou parada na calçada, acenando. Acenei de volta, engrenei a marcha, segui. Olhei pelo retrovisor até não conseguir mais vê-la. E pela primeira vez, a estrada que sempre foi minha liberdade parecia uma prisão. Porque agora eu tinha um lugar para voltar. Tinha alguém para voltar. E eu nunca quis tanto estar em algum lugar quanto queria estar com ela. Fim do capítulo 6. O reencontro provou que não era ilusão. Era real. E agora, o maior desafio. Fazer durar. Fazer valer. Fazer acontecer. Mesmo contra todas as probabilidades, P continue e alongue o próximo capítulo 7. A distância, que une e separa. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. Lucas e Bianca. Dois nomes que não faziam sentido juntos. Caminhoneiro e jogadora. Estrada e campo. Movimento constante e raiz fincada. Mas contra todas as lógicas, contra todos os obstáculos, a gente estava fazendo funcionar. Não era fácil. Nunca foi. As videochamadas viraram rotina sagrada. Não importava onde eu estivesse. Num posto perdido no meio do Pará, num estacionamento em São Paulo, numa estrada de chão batido no interior do Piauí, às 9 da noite, a gente se falava. Às vezes por 10 minutos, quando o sinal era ruim. Outras vezes por horas, até um dos dois cair de sono com o telefone na mão. Eu a via nos treinos, suada, o cabelo preso, os olhos brilhando quando contava que tinha feito um gol bonito. Via ela na cozinha da mãe, fazendo comida e reclamando que tinha colocado sal demais. Via ela cansada, desanimada, nos dias difíceis em que o peso de tudo parecia demais. E ela me via na cabine do caminhão, sempre, com boné ou sem boné, com barba por fazer, com olheiras de noite mal dormida. Ela via as paisagens que eu cruzava, os lugares onde parava, as pessoas que eu encontrava. Você precisa parar de trabalhar tanto, ela disse numa dessas noites, a voz preocupada atravessando a tela do celular. Eu estava num posto em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Tinha rodado quase 1000 quilômetros naquele dia. O corpo doía, a cabeça pesava. Preciso juntar dinheiro. Para quê? Hesitei. Não tinha contado ainda, mas talvez fosse hora. Sei lá, pro futuro, pra gente. O rosto dela se suavizou na tela. Lucas, eu sei que a gente não falou sobre isso, sobre onde isso vai dar, mas eu quero que dê em algum lugar, Bianca. Quero que seja real. E para isso, eu preciso ter algo além do caminhão. Ela ficou em silêncio. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Você está pensando em parar de viajar? Não sei. Talvez. Eventualmente. Passei a mão no rosto cansado. Não agora, mas quem sabe um dia. Eu não quero que você mude por mim. Não é só por você, é por mim também. Porque pela primeira vez em anos, eu tenho um motivo para querer ficar em algum lugar, e esse motivo é você. Bianca cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Estava chorando. Ei, ei, chamei suave. Que foi? Eu disse alguma besteira?
Ela balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Não, não foi besteira. É que ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca pensou em mudar de vida por minha causa. Então tá na hora de alguém fazer. Ela sorriu entre as lágrimas. Aquele sorriso que me desarmava completamente. Eu te amo, Lucas. As palavras saíram dela natural, sem preparação, mas carregavam o peso do mundo. Meu coração parou. Depois disparou. Eu também te amo. E ali, com centenas de quilômetros entre nós, com apenas uma tela de celular nos conectando, a gente se declarou. De verdade, sem medo. Dormimos na videochamada naquela noite. Eu na cabine do caminhão, ela na cama dela. E pela manhã, quando acordei e vi o rosto dela ainda na tela, dormindo tranquila, senti uma paz que não conhecia. Mas nem tudo eram flores. As brigas começaram sutis, pequenas. Um comentário mal interpretado, uma ligação perdida. Um dia que eu não consegui falar porque estava sem sinal. A primeira briga séria foi em meados de outubro. Eu tinha prometido que ia passar por Gurupi no fim de semana. Tinha falado com tanta certeza que ela até avisou a mãe que finalmente queria me conhecer. Bianca estava ansiosa, feliz, planejando tudo, mas a carga atrasou. O caminhão quebrou no meio do caminho, perto de Araguaína. Fiquei parado numa oficina por 2 dias esperando peça. Avisei ela assim que pude, mas já era tarde. O fim de semana tinha passado. Quando consegui ligar, ela atendeu, mas a voz estava fria. Oi, ela disse, seca. Oi, desculpa. Eu tentei ligar antes, mas o celular estava sem bateria e... Tudo bem, eu entendi. O caminhão quebrou. A carga atrasou. Sempre tem alguma coisa, né? O tom cortava, doía. Bianca, eu não escolhi isso. Eu queria estar aí, você sabe disso. Eu sei que a estrada vem sempre em primeiro lugar. Não é assim, não é? Então por que eu sempre fico esperando? Porque toda vez que a gente marca alguma coisa, você arruma um motivo para não aparecer. Não é motivo. São problemas reais, Bianca. Caminhão não é escritório. Eu não tenho controle de tudo. E eu não tenho controle da minha vida também. A voz dela subiu. Eu cancelei treino importante para ficar esperando você. Falei para minha mãe que finalmente ia conhecer o homem que eu amo. E você não veio. Eu tentei. Não foi o suficiente. Silêncio, pesado, doloroso. O que você quer que eu faça, Bianca? Largar tudo? Parar de trabalhar? Não, não é isso. A voz dela quebrou. Eu só queria que você estivesse aqui. Eu queria que não fosse tão difícil. O peito apertou. Engoli o nó na garganta. Eu também queria. Mas é o que a gente tem. É o que eu posso dar agora. E se não for o suficiente? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Então, eu não sei, Bianca. Não sei o que dizer. Ela suspirou cansada. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Sobre nós, sobre tudo. E desligou. Fiquei ali, parado, com o telefone na mão e o coração despedaçado. Liguei de volta. Caiu na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Por 3 dias, silêncio absoluto. Foram os piores 3 dias da minha vida. Trabalhei no automático, dirigi sem ver a estrada. Comi sem sentir gosto, dormi sem descansar. A cabeça não parava. E se ela desistisse? E se eu a tivesse perdido? E se... No 3º dia, ela ligou. Era de manhã cedo. Eu estava em Goiânia, prestes a carregar. Atendi no primeiro toque. Bianca. Oi. A voz dela estava cansada, rouca, como se tivesse chorado muito. Você tá bem? Não. E você? Também não. Silêncio. Mas diferente. Menos raiva. Mais tristeza. Eu sinto muito. As palavras saíram dela num jato. Eu fui injusta. Eu sei que você não controla tudo. Eu sei que você tenta. E eu joguei na sua cara, como se você não se importasse, mas eu sei que se importa. Bianca, me deixa terminar. Ela respirou fundo. Esses 3 dias foram horríveis. Eu me senti perdida sem você. E eu percebi uma coisa, que eu prefiro te ter pouco do que não te ter nada. Prefiro esperar, prefiro lidar com a distância, prefiro tudo isso do que ficar sem você.
Fechei os olhos, as lágrimas finalmente escapando. Eu pensei que tinha te perdido. Não perdeu. Não vai perder. Eu preciso ser mais paciente. E você precisa tentar avisar quando as coisas complicarem. A gente precisa se comunicar melhor. Prometo, juro que prometo. Eu também prometo. E Lucas? Sim, eu te amo. Mesmo quando brigo com você. Mesmo quando fico com raiva. Eu te amo. Eu também te amo. Tanto que dói. E foi assim, entre lágrimas e promessas, que a gente aprendeu que amar não era só os momentos bonitos. Era também brigar, errar, pedir desculpa e tentar de novo. Era imperfeito, complicado, difícil, mas era real e valia cada segundo. Novembro chegou trazendo mudanças. Bianca recebeu proposta de um time maior, segunda divisão do campeonato estadual. Não era profissional ainda, mas era um passo grande. Eles querem que eu me mude para Palmas. Ela contou numa videochamada, a voz misturando empolgação e medo. Treino 6 vezes por semana. Ajuda de custo pequena, mas suficiente para dividir apartamento com outras meninas do time. Meu coração acelerou. Palmas. Eu passava por Palmas pelo menos 2 vezes por mês. Isso é incrível, Bianca. Você acha? Acho. É a chance que você estava esperando. Mas eu vou ficar mais longe de casa, mais longe da minha mãe, mas mais perto do seu sonho. Pausa. E mais perto de mim. Ela sorriu, aquele sorriso tímido que derretia tudo. Pensei nisso também. E o que sua mãe disse? Ainda não contei. Tô com medo. Ela vai apoiar. Tenho certeza. Como você tem tanta certeza? Porque mãe sempre quer o melhor pro filho. E você jogando futebol, feliz, crescendo. É o melhor. Bianca respirou fundo. Tá, vou contar amanhã. E vai aceitar a proposta? Ela me olhou direto na câmera, nos olhos. Vou aceitar. E aceitou. 2 semanas depois, Bianca se mudou para Palmas. Eu a ajudei. Peguei folga de 2 dias, coisa rara para mim, e carreguei as caixas dela no caminhão. Levei tudo pro apartamento pequeno que ela ia dividir com 3 outras jogadoras. A mãe dela foi junto. Dona Célia, uma mulher forte, de olhar firme e coração macio. Ela me avaliou de cima a baixo quando nos apresentamos. Apertou minha mão com força. Você é o Lucas. Sim, senhora. O caminhoneiro que deixou minha filha de cabeça virada. Engoli seco. Eu tentei não deixar, mas... Ela riu. Uma risada curta, mas genuína. Tô brincando, menino. Relaxa. Me puxou para um canto, longe de Bianca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela confia em você. E confiança da Bianca não é fácil de ganhar. Então não decepciona ela, ouviu? Não vou decepcionar, prometo. Não promete, só faz. E voltou a ajudar nas caixas como se não tivesse acabado de me dar o discurso mais intimidador da minha vida. Quando terminamos de arrumar tudo, já era noite. Dona Célia pegou um ônibus de volta para Gurupi. As colegas de apartamento saíram para comprar comida. E pela primeira vez em meses, Bianca e eu ficamos sozinhos. De verdade. No mesmo lugar. Sem tela de celular entre nós. Sentamos no sofá velho que veio com o apartamento. Ela encostou em mim, a cabeça no meu ombro. Meu braço ao redor dela. Tô com medo, confessou. De quê? De tudo. De não ser boa o suficiente. De decepcionar o time. De ter saído de Gurupi por nada. Beijei o topo da cabeça dela. Você vai ser incrível, porque você sempre é. E se eu não for, aí você tenta de novo. E de novo, até conseguir. Peguei o queixo dela, fiz ela me olhar. E eu vou estar aqui. Não sempre fisicamente, mas sempre com você. Torcendo, acreditando, amando. Os olhos dela encheram de lágrimas. Como eu fui ter tanta sorte de te encontrar naquela estrada? A sorte foi minha. Nos beijamos, devagar, com calma, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E naquele momento, naquele apartamento pequeno e meio vazio, tínhamos. Dormi no sofá naquela noite. Bianca insistiu. Disse que seria estranho dormir junto com as meninas chegando a qualquer hora. Eu concordei, mesmo querendo ficar perto dela. De madrugada, acordei com um barulho. Abri os olhos.
Bianca estava sentada no chão ao lado do sofá, me olhando. Que foi? Perguntei, a voz rouca de sono. Nada, só não conseguia dormir e queria ver você. Sorri ainda meio grogue. Vem aqui. Ela subiu no sofá, se encaixou nos meus braços. Puxei o cobertor sobre nós dois. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. Lucas? Obrigada. Por tudo. Por aparecer. Por ficar. Por não desistir. Apertei ela mais forte. Não tenho que agradecer. Não consigo desistir de você mesmo se quisesse. Promete que a gente vai ficar junto? Não importa o que aconteça. Prometo. A gente vai dar um jeito. Sempre. Ela suspirou, relaxando nos meus braços. Então tá bom. Isso me basta. E dormimos assim, juntos, completos. Pela primeira vez em meses. E pela primeira vez a estrada não me chamava. Porque eu já estava exatamente onde queria estar. Fim do capítulo 7. A distância machuca. As brigas assustam. A incerteza corrói. Mas quando o amor é real, a gente encontra um jeito. Sempre encontra. Porque desistir dói mais do que lutar. Continue e alongue o próximo capítulo 8. O peso das escolhas e o nascimento de um novo caminho. Dezembro chegou trazendo calor escaldante e uma rotina nova. Bianca treinava todos os dias. Acordava às 5 da manhã, voltava no fim da tarde destruída, mas com os olhos brilhando. O time estava se preparando para o campeonato estadual que começaria em fevereiro. Ela estava jogando bem, muito bem. O treinador, um senhor de 60 anos, ex-jogador, completamente diferente do babaca de Goiânia, elogiava ela constantemente. E eu fazia o possível para estar presente. Mudei minha rota sempre que podia. Aceitava cargas que passassem por Palmas, mesmo que pagassem menos. Recusava viagens longas para o sul quando tinha a opção de ficar no centro-oeste. Minha conta bancária reclamava, mas meu coração agradecia. Via Bianca 2, às vezes 3 vezes por semana. Nem sempre podia ficar muito tempo. 1 hora aqui, 2 ali, uma noite inteira, quando a sorte estava do meu lado. Mas cada minuto valia ouro. Jantávamos juntos quando dava. Eu levava comida de restaurante ou a gente cozinhava no apartamento dela, rindo das tentativas desastrosas de fazer algo além de arroz com feijão. As colegas de quarto dela, Jéssica, Amanda e Karine, me adotaram como mascote do time. Diziam que eu dava sorte. Sempre que eu aparecia antes de um jogo, elas ganhavam. Você é nosso amuleto, Jéssica disse numa dessas noites, enquanto comíamos pizza na sala apertada do apartamento. Tem que vir no primeiro jogo oficial. Quando é? 5 de fevereiro, sábado à tarde. Olhei para Bianca. Ela me olhava esperançosa, mas tentando não demonstrar. Eu vou estar aqui, eu prometi. O sorriso dela iluminou a sala inteira. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. No dia 20 de janeiro, recebi uma ligação. Era o dono da transportadora para quem eu trabalhava mais frequentemente, seu Raimundo. Lucas, meu filho, preciso de um favor. Seu Raimundo nunca pedia favores. Quando ele ligava assim, era porque era sério. Fala, seu Raimundo. Tenho uma carga urgente. Eletrônicos. Precisa sair de São Paulo no dia 3 de fevereiro e chegar em Manaus no dia 7, no máximo. É muita grana, Lucas. Muita mesmo. 3 vezes o que você ganha numa viagem normal. Meu estômago embrulhou. 3 de fevereiro. Eu sei que é em cima da hora, mas você é o melhor que eu tenho. Confio em você de olhos fechados. Seu Raimundo, eu tenho um compromisso no dia 5. Compromisso? Que tipo? Hesitei. Pessoal? Importante. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Olha, Lucas, eu entendo. Mas essa carga, se der certo, tenho mais 3 viagens iguais nos próximos meses. Dá para você juntar uma grana boa. Quem sabe até tirar umas férias depois. Descansar. Ficar com essa pessoa importante. 3 vezes o valor. Mais 3 viagens. Dinheiro que eu podia usar pro futuro. Pro nosso futuro. Deixa eu pensar. Te dou resposta amanhã. Tá bom, meu filho. Mas não demora. Preciso confirmar com o cliente. Desliguei. Fiquei olhando para o celular, o peso da decisão me esmagando.
Contei para Bianca naquela noite. Estávamos no apartamento dela. As meninas tinham saído. Só nós dois, deitados na cama dela, minha cabeça no colo dela enquanto ela passava os dedos pelo meu cabelo. Seu Raimundo me ofereceu uma viagem. Comecei, a voz hesitante. E? É muito dinheiro. 3 vezes o normal. E tem mais viagens depois. Ela continuou passando os dedos no meu cabelo, mas senti o corpo tensionar. Quando é? 3 a 7 de fevereiro. As mãos dela pararam. Dia 5 é meu jogo. Eu sei. Silêncio. Longo. Pesado. Você vai aceitar? Eu não sei. Me sentei e olhei para ela. Por um lado é muito dinheiro. Dinheiro que a gente pode usar. Pra gente ter uma vida melhor, sabe? Talvez até para eu parar de viajar tanto eventualmente. E por outro lado, eu prometi que ia estar no seu primeiro jogo. E você é mais importante que qualquer dinheiro. Bianca pegou minha mão, entrelaçou os dedos. Lucas, eu não vou mentir. Eu quero que você esteja lá. Quero muito. A voz dela era firme, mas os olhos brilhavam úmidos. Mas eu também entendo que você precisa trabalhar, que a gente precisa de dinheiro. E que oportunidades assim não aparecem sempre. Então você quer que eu aceite? Não. Ela balançou a cabeça. Eu quero que você faça o que for melhor para você e o que for melhor para a gente, mas eu não posso tomar essa decisão por você. E se eu não for, você vai ficar chateada, ela pensou. Realmente pensou. Não vou negar, vai doer, mas também vou entender, porque eu sei que quando você está na estrada, não é porque você não quer estar comigo, é porque você está construindo um futuro. Nosso futuro. Puxei ela para um abraço apertado. Senti o corpo dela tremendo levemente. Eu odeio isso, sussurrei. Odeio ter que escolher. Eu também. Ficamos assim, abraçados, cada um carregando o peso de uma decisão que ia mudar alguma coisa. Não sabíamos ainda o quê, mas ia mudar. Passei a noite inteira acordado. Bianca dormia ao meu lado, a respiração calma, o rosto sereno. Mas eu não conseguia descansar. A cabeça fervilhava. Por um lado, 3 vezes o valor, mais 3 viagens depois. Era dinheiro que eu podia guardar, investir, usar para alugar uma casa pequena, para ter uma vida mais estável, para finalmente dar para Bianca algo além de promessas e ausências. Por outro lado, o jogo dela, o primeiro oficial, a chance dela brilhar, e ela queria que eu estivesse lá. Não tinha pedido, não tinha cobrado, mas eu sabia, sentia. Olhei para ela dormindo, a mulher que eu amava, a mulher pela qual eu queria ser melhor, fazer melhor. E foi ali, às 3 da manhã, olhando para o rosto dela iluminado pela luz fraca do abajur, que eu tomei minha decisão. Liguei para o seu Raimundo às 7 da manhã. Alô? Seu Raimundo, é o Lucas. E aí, meu filho? Decidiu? Respirei fundo. Eu vou ter que recusar. Silêncio. Tem certeza? É muita grana, Lucas. Tenho certeza. Eu tenho um compromisso que não posso quebrar. É importante. Mais importante que dinheiro. Outro silêncio. Depois uma risada baixa. Essa pessoa importante é uma mulher, não é? Sorri, sem jeito. É. Então você está fazendo a escolha certa, meu filho. Dinheiro a gente arruma. Mas mulher boa, dessas que vale a pena, é raro. Não perde ela, não. Não vou perder, seu Raimundo. Ótimo. E Lucas? Sim. Quando você quiser voltar a pegar viagens longas, me liga. Sempre tem espaço para você. Valeu, seu Raimundo. Desliguei. Um peso saiu dos ombros. Outro ficou. O peso da conta bancária que não ia engordar, o peso de ter recusado dinheiro que fazia falta. Mas, estranhamente, eu me sentia leve, porque pela primeira vez eu tinha escolhido diferente. Tinha escolhido ela. Tinha me escolhido também, de certa forma. Escolhido ser o tipo de homem que não some quando é esperado, que não deixa promessa no vácuo. Bianca acordou alguns minutos depois. Esfregou os olhos, me viu sentado na beira da cama, mexendo no celular. Ah, já acordou? Não dormi direito. Pensando na viagem. Pensei a noite toda. Ela sentou, encostou em mim. E? Recusei. Bianca arregalou os olhos. Sério? Sério. Eu vou estar no seu jogo. Prometi.
E promessa é promessa. As lágrimas vieram instantaneamente. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Lucas. Ei, ei. Puxei ela para o meu colo. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Por que você está chorando? Porque ninguém nunca escolheu eu. A voz saiu quebrada, molhada. Ninguém nunca abriu mão de nada por mim. E você recusou tanto dinheiro só para estar no meu jogo. Não é só um jogo, Bianca. É o seu sonho, e eu não vou perder o momento em que você começa a realizar ele. Ela me beijou, desesperada, intensa, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha. Eu te amo tanto que assusta. Eu também te amo. A gente vai dar certo, né? A gente já tá dando certo. E naquele momento acreditei de verdade. Os dias até o jogo voaram. Bianca treinava com intensidade redobrada. A ansiedade crescia. Ela mal dormia, repassando jogadas mentalmente, se cobrando demais. Eu tentava acalmá-la sempre que podia. Lembrava ela de respirar, de confiar no trabalho que tinha feito, de se divertir. Afinal, futebol era o que ela amava. Não podia virar só pressão. No dia 4 de fevereiro, cheguei em Palmas. Tinha feito uma entrega rápida em Goiânia, só para garantir que eu estaria lá a tempo. Estacionei o caminhão, peguei minha mochila e fui direto para o apartamento dela. Quando toquei a campainha, Bianca abriu a porta tão rápido que quase caiu em cima de mim. Você veio! Eu disse que viria. Ela me puxou para dentro, me beijou com tanta força que tive que me segurar para não cair. As meninas do time estavam todas lá, preparando um jantar coletivo. Quando me viram, gritaram como se eu fosse uma celebridade. O amuleto chegou! Jéssica gritou. Agora a gente ganha com certeza! Amanda completou. Passamos a noite juntos, rindo, comendo, tentando aliviar a tensão. Mas eu via que Bianca estava nervosa. As mãos tremiam quando pegava o copo. O riso era um pouco forçado. Quando todos foram dormir, eu e ela ficamos na varanda pequena do apartamento, olhando a cidade iluminada. Tá com medo? Perguntei. Muito. E se eu jogar mal? E se eu decepcionar todo mundo? Você não vai decepcionar ninguém. E se jogar mal, dei de ombros, tenta de novo no próximo jogo. Não vai acabar o mundo. Fala isso porque você não sabe como é. Todo mundo vai estar olhando, julgando. Você tá certa, eu não sei. Peguei a mão dela, apertei. Mas eu sei que você é boa, muito boa. E que se tem alguém que merece estar naquele campo amanhã, é você. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Não me deixa sozinha lá, tá? Mesmo se eu jogar mal, fica comigo. Não vou sair do seu lado. Prometo. O dia do jogo amanheceu. Céu azul, sol forte, calor de rachar. O estádio, na verdade um campo com arquibancada pequena, já estava com movimento 2 horas antes da partida. Bianca tinha saído cedo com o time. Eu fui sozinho, comprei ingresso, sentei na arquibancada do lado esquerdo, perto o suficiente para ver tudo, longe o suficiente para não deixar ela nervosa. A torcida era pequena, mas empolgada. Famílias, amigos, alguns curiosos. Vi a mãe de Bianca chegando, procurando lugar. Acenei. Ela me viu, sorriu, veio sentar ao meu lado. Lucas, que bom que você veio. Não ia perder por nada. Ela estava muito nervosa ontem. Ligou para mim chorando, meu peito apertou. Ela não me contou, porque não queria te preocupar. Dona Célia olhou para mim. Mas saber que você está aqui, isso acalma ela. Você é importante para minha filha, Lucas. Mais do que você imagina. Ela também é importante para mim. Eu sei. Por isso eu gosto de você. Ela deu um tapinha no meu ombro. Agora vamos torcer. Os times entraram em campo. Meu coração acelerou quando vi Bianca. Camisa azul, número 10 nas costas. Cabelo preso, expressão séria, focada. Ela olhou para a arquibancada. Procurou, me achou. Sorriu. Pequeno, rápido, mas genuíno. Acenei. Ela acenou de volta. E então o juiz apitou. O jogo começou. Os primeiros 15 minutos foram tensos. Bianca tocava na bola, mas tímida, errando passes simples, receosa.
Vai, filha, Dona Célia gritou. Confia em você. Outros torcedores gritavam também. O time adversário era bom, organizado, dominava a posse de bola. Mas aos 20 minutos, algo mudou. Bianca pegou a bola no meio de campo, avançou, driblou uma, depois outra. A torcida se levantou. Ela chegou na entrada da área, chutou. A bola passou raspando a trave. Quase! Gritei, me levantando também. Bianca respirou fundo. Eu vi a determinação voltando para o rosto dela. 10 minutos depois, ela recebeu de novo, dessa vez mais confiante. Puxou para o meio, finalizou de fora da área. Gol! A bola entrou no ângulo. Linda, impossível. A arquibancada explodiu. Eu e Dona Célia pulamos, gritamos, abraçamos. Bianca correu para o meio de campo, as companheiras de time a cercando, mas antes de comemorar, ela olhou para mim, sorriu. Aquele sorriso que dizia tudo. Eu consegui. Você viu? Vi. E meu coração estava prestes a explodir de orgulho. O jogo terminou 2-1. Vitória do time de Bianca. Ela fez o primeiro gol e deu assistência para o segundo. Quando o juiz apitou o final, ela caiu de joelhos no gramado, chorando, de alívio, de felicidade, de tudo. Corri para a beira do campo, não podia entrar, mas fiquei ali. Ela me viu, levantou, veio correndo, pulou a cerca baixa, se jogou nos meus braços. Você viu? Você viu? Vi tudo. Você foi incrível. Eu fiz um gol, Lucas. Eu fiz um gol. Foi lindo, perfeito. Ela me beijou ali na frente de todo mundo e eu não me importei, nem um pouco. Aquela noite comemoramos. Bianca, as meninas, Dona Célia, eu. Fomos numa churrascaria simples, comemos até não aguentar mais, rimos de besteira. E quando voltamos para o apartamento, tarde da noite, exaustos, mas felizes, Bianca me puxou para a varanda de novo. Obrigada, ela disse. Por quê? Por estar aqui, por ter escolhido ficar, por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar. Sempre vou acreditar, sempre vou estar aqui quando você precisar. Ela encostou em mim e ficamos ali, olhando as estrelas. Sabe o que eu percebi hoje? Ela disse baixinho. O quê? Que a gente consegue, que não importa a distância ou os desafios ou quantas vezes a gente brigar ou tiver medo, a gente consegue porque a gente quer, porque a gente escolhe todos os dias ficar junto. Beijei o topo da cabeça dela. E eu vou continuar escolhendo você, todos os dias. Eu também. E naquele momento, embaixo do céu estrelado de palmas, com a mulher que eu amava nos meus braços e um futuro incerto, mas cheio de possibilidades pela frente, eu soube. Soube que tinha encontrado meu lugar. Não era a estrada, não era o caminhão, era ali, com ela. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu estava em casa. Fim. Porque no fim, o que importa não é onde a gente está, é com quem a gente está. E às vezes, a maior viagem não é a que a gente faz na estrada, é a que a gente faz até o coração de alguém. E quando chega lá, finalmente, a gente para, porque encontrou o que sempre procurou. Lucas e Bianca provaram que o amor não precisa fazer sentido, só precisa ser real, e vale cada quilômetro, cada lágrima, cada escolha difícil, porque no final, o que fica não são as estradas que a gente percorreu, são as pessoas com quem dividimos o caminho.